Olá, está começando o Segurança em Foco, o programa da TV Mar, canal 525 da NET, que analisa a segurança pública e privada de Alagoas, do Brasil e do mundo. Hoje a nossa conversa será com o secretário municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social, o Coronel PM Enio Bolivar. Com ele, iremos conhecer a estrutura da Secretaria, da Guarda Municipal, as ações da Secretaria no cumprimento dos decretos que determinaram isolamento social e fechamento de diversas atividades comerciais, bem como tratar de uma coisa que ele é especialista no mundo: técnicas operacionais em ambientes de baixa luminosidade. O Coronel Enio Bolivar já está aqui no estúdio e você não sai daí porque o Segurança em Foco já está no ar. Segurança em Foco está começando, o programa que é transmitido ao vivo pelo canal 525 da TV Mar, pelo portal Gazeta Web e pelas nossas redes sociais. Hoje o nosso convidado, o nosso entrevistado é o Coronel PM Enio Bolivar. Ele é secretário municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social. Bom dia, Coronel Bolivar. É um prazer, é uma honra entrevistá-lo mais uma vez. Coronel, quais são os desafios de um secretário de Segurança Comunitária e Convívio Social em tempos de pandemia? Bom, Flávio, bom dia. São muitos, né? Porque a Secretaria como um todo, ela engloba não só Guarda Municipal, mas o convívio social. E nesses tempos, né, que a gente chama do novo normal, tempos de pandemia, a Secretaria teve um papel fundamental que, desde o início dos decretos, nós montamos uma força-tarefa lá na Secretaria que englobava Polícia Militar, Guarda Municipal, Fiscal de Postura, o Fiscal da Vigilância Sanitária, todos imbuídos em fazer com que o decreto fosse cumprido, sempre buscando diminuir aquela taxa de crescimento de contaminação do Covid-19. E lidar com pessoas não é tão fácil. A maior dificuldade que nós encontramos nesses tempos de pandemia, nos cumprimentos dos decretos, é que a população, muitos, eu acredito que não acreditavam que o vírus existia, infelizmente. Muitos acreditavam que eram imunes ao vírus. Pessoas sem querer utilizar máscaras, pessoas descumprindo distanciamentos sociais, pessoas que não faziam os protocolos sanitários de higienização e também a questão do uso do álcool em gel. Enfim, esses enfrentamentos foram os mais difíceis para a Secretaria. E também, junto disso, nós tivemos várias baixas, né, de tanto guardas municipais quanto os nossos colaboradores que fazem parte da Secretaria, que foram acometidos, né, na contaminação do vírus. Isso para a gente é difícil, porque isso gera, dentro da própria Secretaria, o medo, né, de contaminar e levar para os seus familiares também o vírus de uma forma geral. Então, foram tempos difíceis, né, mas a gente consegue se adaptar. É importante, nós somos serviços essenciais, nós estamos na linha de frente também, como os profissionais de saúde estão, né, como a Polícia Militar, a Polícia Civil, e eu já quero aqui já parabenizar o trabalho brilhante, né, da Ronda no Bairro tem feito um trabalho brilhante, a Polícia Militar, Polícia Civil, a Guarda Municipal, todos os agentes de vigilância sanitária, como também os profissionais de saúde. A pandemia pegou uma secretaria com estrutura ou causou uma surpresa? Flávio, eu acredito que esse vírus ele pegou todo mundo de surpresa, né? Ninguém se imaginava numa situação como essa. Quem poderia imaginar você deixar de se reunir com seus familiares, você não poder mais
ir para um restaurante para poder se alimentar, não poder ir a um shopping center, não poder frequentar uma academia. Ninguém se imaginava num tempo como esse. Ter que andar de máscara, e a gente não está aqui de máscara, mas a gente está respeitando o distanciamento social e cumprimos os protocolos sanitários, mas são tempos totalmente diferentes do que a gente tinha antigamente. E eu acredito, né, que até o início do processo de vacinação, né, contra o Covid, a gente vai se adaptar e teremos tempos diferentes do que a gente tinha anteriormente. Não teremos mais aquelas possibilidades de aglomeração como a gente via anteriormente. Eu estava de férias quando, de fato, começou a pandemia. Vivenciei momentos difíceis porque eu estava fora do país, e aí voos cancelados, a possibilidade de sair do hotel e não ter onde ficar, isso foi terrível. Então foram tempos realmente que vão ficar marcados na história da humanidade. O senhor é um doutrinador, instrutor de várias instituições policiais, e o senhor consegue motivar a tropa, os seus alunos. Para motivar uma tropa para uma missão dessa, exigiu muita eficiência do senhor nesse exercício de motivação? Eu acredito que a maior motivação que nós temos nesse momento é em saber que o nosso trabalho vai, de certa forma, fazer com que a população fique mais segura. Então, estar na rua fazendo com que os protocolos sejam cumpridos, o cumprimento de um decreto, sabendo que aquilo ali vai fazer com que a taxa de ocupação dos leitos, né, nos hospitais, fazer com que a taxa do crescimento da contaminação do Covid-19, que não vai chegar na tua família, no teu ente querido, eu acho que é uma motivação fundamental para que a Guarda Municipal, o fiscal de postura, a própria Polícia Militar esteja na rua. Porque se a gente se assemelhar ao trabalho policial, Flávio, que eu sempre falei, é saber que aquela viatura que passou por um vagabundo lá, por um ladrão, e não abordou ele, de certa forma, ele colaborou para que aquele crime chegue um dia na família dele, chegue um dia na porta da casa dele. Então, se a gente pensar dessa forma, com muita responsabilidade, é claro, a gente avança muito. Trata-se de um grande desafio porque, como o senhor falou, o senhor tem na força-tarefa a Polícia Militar, a Vigilância Sanitária, Orla Presente... A Ronda no Bairro, né? Ronda no Bairro. Enfim, era uma equipe multifacetada, e quando vocês saíam de uma forma bastante arrojada, e eu acredito que não houve registro de resistência de quem estava transgredindo as normas do decreto. Não, graças a Deus, assim, todo o trabalho, as pessoas que eram abordadas sempre foram muito conscientes. A grande dificuldade é que, como é um momento diferente, né, usar máscara é uma coisa que ninguém imaginava nunca na vida, né? A gente, para onde for, tem que utilizar uma máscara que, de certa forma, incomoda, né? Ela inviabiliza que a gente respire de forma normal. Isso aí fez com que a população fosse resistente. Mas a população, ela colaborou e tem que entender que, se não fizermos esses protocolos, a possibilidade de voltarmos para outras fases é iminente. Eu estava percorrendo o centro da cidade ontem, Flávio, e eu abordei várias pessoas ainda insistindo em não usar máscara. E uns alegavam que não conseguiam, outros alegavam que não conseguiam falar, mas não tem como não usar a máscara, tem que usar a máscara. Dificulta a respiração? Dificulta. É ruim de falar? É ruim, mas dá para usar. Não é nada sobre-humano você usar uma máscara que está te protegendo, não só de você recepcionar o vírus, mas principalmente de você transmitir. Eu acho, inclusive, Flávio, que é uma falta de respeito, mais do que uma infração ou de qualquer tipo de penalidade. É uma falta de respeito ao próximo você achar que pode ficar sem máscara
sem saber se é assintomático, se pode transmitir o vírus ou não, em virtude das outras pessoas. Então, isso para mim é falta de respeito. E a gente tem que tratar dessa forma. A respeitar a vida do outro, né? Sem dúvida. Coronel Bolivar, o senhor acredita que esse arrojo na composição da força-tarefa de fiscalização ao cumprimento do decreto, aquela quantidade de pessoas, de viatura, assim, uma equipe multidisciplinar, ela evitou comportamentos do tipo que ocorreu em Santos, em que um desembargador agiu de forma bastante truculenta, um comportamento que o Brasil todo acompanhou e todo mundo criticou. Chegou a ter esse comportamento aqui ou a força-tarefa, como a gente falou, com esse volume de profissionais impediu ou neutralizou esse tipo de comportamento? O Edu sabe com quem está falando? Exato. Que, assim, a gente sabe que às vezes a gente acha que só acontece no nosso estado, né? Mas você viu que Rio de Janeiro, né? Então, assim, vários estados sempre tem aqueles que acham que a sua autoridade está acima das leis. E aqui em Maceió, nós não tivemos caso, coincidentemente, né? Não tivemos casos, não podemos afirmar que foi por conta do volume de profissionais que estavam envolvidos nas abordagens, mas eu acredito muito que um agente sozinho, que foi o caso do guarda municipal lá em Santos, pode sim fazer com que a autoridade se ache no direito de desrespeitar, né, uma norma, um decreto ou algo que tenha que ser cumprido. Quando ele visualiza aquele volume, talvez ele pense melhor, repense uma possível atitude em desrespeitar. É notório, a gente já viu, às vezes quando vai passando uma viatura hoje, o cara está com a máscara abaixo do queixo, ele levanta a máscara. É como a gente viu tempos atrás, Flávio, quando o cinto de segurança, exatamente. Quando o cara via o agente de trânsito fiscalizando, ele automaticamente puxava o cinto de segurança, né? Então, assim, essa questão de... Ele sabe que está descumprindo uma regra, né, descumprindo um decreto, ele sabe, o cidadão ele tem aquela noção. E quando ele vê um agente fiscalizador, ele de imediato ele volta a cumprir. Até que todos tenham essa consciência geral, ampla, de que a máscara nesse momento é importante, a gente vai ter que caminhar um pouco mais. Mas respondendo a sua pergunta, com relação ao volume, sem dúvida, está com polícia militar, está com guarda municipal, está com vários fiscais. Se fosse só um, eu acredito que poderia ter havido casos dessa natureza. O senhor chegou para comandar a Guarda Municipal, uma instituição que já tem mais de 30 anos, né? Isso. Como foi a sua recepção e como o senhor... Quais foram as suas conquistas, os seus feitos, né, na melhoria da Guarda Municipal de Maceió? Fazendo uma análise, Flávio, muito peculiar, a Guarda ela se assemelha muito à polícia e está inserido, né, na segurança pública nacional como um todo, através do SUSP. Então, não tive muita dificuldade para lidar com os guardas, inclusive que são hoje armados e que têm um fardamento, dada a semelhança com as polícias. Mas hoje, quando a gente volta no tempo, né, nós assumimos a secretaria lá já perto do final de fevereiro, ou seja, praticamente em março. Então, se a gente contar o ano de 2019... nós tivemos 9 meses até o final do ano. E o ano de 2020 foi o ano que não começou. Porque início do ano, ainda tudo para ser aprovado, o orçamento, né? Que a gente sabe que funciona a questão burocrática do município, do estado, funciona dessa forma. E depois disso, pandemia. Então, praticamente, o ano de 2020 não começou. E nós tivemos 9 meses. Dentro desses 9 meses, Flávio, foram muitas conquistas para a Guarda Municipal. Aí você pode me perguntar,
Era o que você esperava? Não. Eu queria muito mais. Porque você nunca está conformado com o que foi realizado. Exatamente. Você sempre vê na frente. Queria muito mais. Nós temos uma sede da Guarda que nós precisamos fazer uma reforma geral lá, que é um prédio muito bacana, que a gente tem que ter aquele prédio lá. Além da simbologia, é um prédio que atende às necessidades da Guarda. Mas nós adquirimos coletes balísticos válidos, que os coletes balísticos da Guarda estavam todos fora da validade, vencidos. Nós adquirimos bastão perseguidor, bastão BP-60, espargidores pimenta, radiocomunicação. A radiocomunicação hoje da Guarda é igual da Polícia Militar, Flávio. É digital e em Maceió toda a gente consegue se comunicar. Isso foi um avanço sem precedentes. Outro avanço para a Guarda foram as viaturas. Antigamente as viaturas da Guarda não tinham ar-condicionado, Flávio. Os vidros eram na manivela. Então hoje a gente tem viaturas com ar-condicionado, com vidros elétricos. Mudou a plotagem também, né? Mudamos a plotagem para dar maior visibilidade à Guarda Municipal. Aprovamos algo inédito para as guardas municipais, que serve inclusive de case, de estudo para outras guardas, que foi o CIAV, que é o Serviço Indenizatório de Adesão Voluntária. O guarda, quando está de folga, ele pode, o município compra a folga dele e ele trabalha devidamente paramentado, protegido e legalizado. Então, em vez de ele estar no conhecido como bico, ao invés de ele estar lá no bico da padaria, no supermercado, ele está trabalhando para o município de forma segura. Isso aí abriu a verba de fardamento, nós aprovamos, o Conselho Municipal de Segurança. Então, assim, foram inúmeras conquistas, mas se a gente for, volta para o... Está satisfeito? Não. Claro que não. Queria muito mais, queria muito mais. A gente tem que caminhar para a questão do porte de arma, a gente estender a todos os guardas, mas esse momento, como eu falei, esse momento de pandemia, 2020, não começou para órgão nenhum, né? Você que estava à frente de uma pasta, sabe muito bem disso aí, vivenciou isso presencialmente. Muito difícil. E a Guarda, hoje, ela já tem um conceito, né, na sociedade, né? A gente tem vários projetos que são muito bacanas, o Guarda Faz Escola, a gente tem o GPOP, que cuida das pessoas em vulnerabilidade. Então, enfim, a Guarda hoje tem um trabalho de um guarda, um trabalho social, Flávio, que o guarda, o Irã, que ele é 6º dan em judô, que ele trabalha as crianças, né, especiais, crianças carentes, fazendo um trabalho de judô para essas crianças lá na Guarda. Enfim, a gente tem muito a crescer com a Guarda, né? Mas, infelizmente, essa pandemia prejudicou demais. Mas a visibilidade da Secretaria foi impressionante. Você conseguiu multiplicar a visibilidade com Orla presente, Centro presente. Como o senhor conseguiu essa contratação desse pessoal? Então, em virtude da deficiência de pessoas, né, o centro de Maceió, principalmente o Calçadão, estava de uma forma que era assim, não tinha mais o que se falar. O centro estava tomado por feirantes, né, que o local deles não era ali no Calçadão. Né? A gente tem um local específico para o feirante. Isso, de certa maneira, além de descumprir uma lei, ele também prejudicava, né, a mobilidade das pessoas dentro do centro, como também o próprio comércio como um todo. E com um trabalho, assim, sem enfrentamento algum, Flávio, sem enfrentamento algum, né? Sempre de forma pacífica, convencendo através do convencimento, a gente conseguiu que o centro, o Calçadão, fosse desocupado e os entornos que há possibilidade, né, de alocação dos entornos de forma temporária foi feito, e hoje a gente tem o centro de Maceió de uma outra maneira. Mas para isso eu precisava de gente. Não tinha como, não existe fórmula mágica, precisava de gente. E nós fizemos uma licitação, foi tudo feito dentro da legalidade, com o Ministério Público sendo consultado,
e conseguimos contratar um efetivo mínimo que desse essa condição de nós termos o centro, né, com a visibilidade maior. O centro presente ele não é só para coibir o feirante, o ambulante, mas sim para atender a população como um todo, né? Fazer um trabalho de assistência, um trabalho social, um trabalho de adequação ao que o centro deve ser realmente, o centro de Maceió, com a presença das pessoas. E esse trabalho, Flávio, ele terminou se prolongando e avançou para a Orla. Então hoje nós temos também a Orla, devidamente ordenada com os ambulantes vendedores de coco, né? Que é o que é peculiar para o espaço, vender coco na orla, de forma espaçada, não da forma como era antes, um colado no outro. A gente mostrou a eles que funciona melhor eles espaçados do que eles colados um com o outro, porque quando você tem 2 vendedores de coco, um ao lado do outro, você só vai consumir um. Você não vai consumir nos 2. Quando você espaça, você dá a possibilidade da pessoa consumir naquele, da outra já consumir no outro, enfim, faz com que o comércio gire. Temos muito ainda a avançar. Tivemos que fazer um protocolo todo diferenciado para a Orla de Maceió, né, com essa questão da pandemia, com a retomada, com a volta do turista para Maceió. Então, fizemos diminuição daqueles que exploram ali a faixa de areia, a diminuição dos kits, com os distanciamentos que são preconizados pela questão sanitária, né, protocolizados nas regras mundiais sanitárias. Então, hoje a gente tem a possibilidade de termos, né, os vendedores explorando a faixa de areia, mas de forma segura. E o próprio turista se sentir seguro, que é mais importante. Você acha que isso será o grande legado de uma crise? A possibilidade de organização do centro e da praia? Eu acredito que ajudou. Vai fazer com que a gente tenha uma maior organização em virtude, né, de termos que cumprir esses protocolos. Mas hoje é muito latente a questão da informalidade, Flávio. A gente sabe que o Brasil é um país de milhões de desempregados e Alagoas não é diferente. A gente tem que ter essa atenção especial aos setores da informalidade. Eu acho muito importante que a gente formalize esses setores de forma responsável, é claro, né, para que não prejudique eles. E Maceió, como um todo, é uma cidade extensa. A gente não tem só centro e orla. A gente tem Benedito Bentes, né? A gente tem a parte alta da cidade. Graciliano Ramos. Fizemos um trabalho agora muito bacana junto com a Centabes, de ordenamento de uma feira que existia no Graciliano Ramos, que estava prejudicando, inclusive, a entrada das pessoas moradores nas suas residências. Queremos avançar até com ideias que surgiram da própria Centabes, de ocupar outros espaços que tem ali, que é possível, né, a gente organizar aquela feira, como a feira também no Benedito Bentes. Enfim, avançar para que ganhe sociedade, ganhe o setor produtivo e ganhe a informalidade. Você acredita que existem grupos organizados que a organização não interessa a eles? Sem dúvida, sem dúvida. Infelizmente, ainda existe a turma de quanto pior, melhor, né? Ainda existe essa turma. Mas eu acredito que o setor público, né, a gente que é investido, né, da lei, a gente tem que fazer cumprir a lei e organizar a cidade de forma que a gente sinta prazer em estar indo no mercado público, estar indo numa feira, na orla e no centro de Maceió. Vamos entrar num outro assunto que você domina e que uma técnica que você já está levando para o mundo todo, que é técnicas operacionais em ambientes de baixa luminosidade. E aproveitar aqui para divulgar também o seu livro, né, que vai ter já uma versão em espanhol e possivelmente em inglês. Por favor. Flávio, a gente teve essa oportunidade, digamos assim, de trazer um conhecimento que nos Estados Unidos, eu sempre falo nas minhas falas, desenvolvia-se desde 1970, então já 50 anos
que a baixa luminosidade existe nos Estados Unidos. Nós, né, eu e você também teve essa oportunidade de conhecermos através de policiais da SWAT de Amarillo, do Texas, que vieram para Maceió em 96 e ainda era aquelas as lanternas Maglite, né? E eles mostraram técnicas que a gente jamais imaginaria que fossem possíveis, de rolar uma lanterna fazendo um arco na entrada de um ambiente. E a partir dali eu me apaixonei pelo tema, comecei a estudar, foram diversos cursos nos Estados Unidos de baixa luminosidade, culminando com um curso de instrutor em baixa luminosidade. E aí eu gosto de transmitir o conhecimento, eu tenho essa vontade sempre de passar aquilo que eu conheço, e a gente nunca conhece tudo, a gente está sempre buscando, e as coisas são dinâmicas. Os Estados Unidos estuda muito essa parte tática, essa parte bélica, e está sempre tendo avanços, né, nessa parte de instruções táticas. E aí, Flávio, eu vi a necessidade de a gente começar a implantar isso aqui no nosso estado. E aí Alagoas foi pioneiro, né, entrando na malha curricular, inclusive, dos cursos de formação do policial civil, do policial militar, a baixa luminosidade. Hoje a gente tem um curso de formação de soldados com 30 horas de baixa luminosidade. Já tem monografia fazendo com que a baixa luminosidade entre na disciplina para os alunos oficiais, os cadetes. Claro. Eu vou ser instrutor agora de tiro, né, tiro 4 da academia dos oficiais, formação de oficiais, a PM-SAM. O que significa o tiro 4? Tiro 4 é o tiro que já está próximo do final, que são tiro 1, 2, 3, 4 e 5. Cada fase dessa com aproximadamente 40 a 45 horas, né, de carga horária. E eu vou ser instrutor dos cadetes, do tiro 4. Mais à frente vai ter o tiro 5, que vai ser o Tenente Coronel Braga, que vai passar a parte de operador de fuzil. Já é o último estágio para os cadetes. E eu aproveitei, já que eu estava entrando nessa disciplina, para colocar na ementa baixa luminosidade. Claro. Não adiantava eu passar mais do mesmo, né? Ou seja, ir lá fazer pistas de tiro sem utilizar lanterna. Flávio, não se concebe-se, o policial hoje, ele passa a maior parte do tempo em situações envolvendo baixa ou nenhuma luminosidade. Se você precisar efetuar disparos, você vai ter que utilizar a lanterna, se for em baixa ou nenhuma luminosidade. E nas disciplinas de tiro, você sequer usa a lanterna. Você forma um policial praticamente nos estandes de tiro pelo dia, sempre pelo dia, sem efetuar disparos, sequer utilizando a lanterna, mesmo que fosse pelo dia, mas que ele utilizasse as técnicas que são disponíveis para você utilizar a lanterna. Mas não é feito isso. E não é uma questão só de Alagoas, é no Brasil. Mas, graças a Deus, e aí voltando para o livro, nós estamos na 2ª edição do livro. O livro, praticamente todos os dias eu envio livros para o Brasil todo, e aí vários instrutores já estão se mobilizando para iniciar, dentro da própria disciplina de tiro, a utilização de lanternas no disparo. Isso é muito importante, né? Várias academias, São Paulo mesmo já me levou para lá para passar para alguns instrutores de tiro essa possibilidade de incluir na instrução de tiro o uso da lanterna. Outros policiais, um capitão que hoje é o formador da Brigada Militar no Rio Grande do Sul, também é um entusiasta e quer me levar para lá para mostrar. Estou em conversação com a AMAN, Academia Militar de Agulhas Negras também. Alguns cadetes querem também fazer essa possibilidade do curso acontecer. No Paraná, o comandante da polícia do Paraná, Coronel Péricles, a gente está em conversação para possibilitar que a gente leve essa instrução para os alunos oficiais dele lá. Enfim, quando a gente começa a levar para os estados,
principalmente dentro de uma cadeia hierárquica, na parte de cima, isso começa a disseminar de forma mais rápida. Essa questão do cara querer ter o conhecimento ficar para ele não existe. Você tem que repassar, né? Você não adianta, você vai morrer só. Você vai morrer sozinho, se você ficar somente com o conhecimento. E o livro, Flávio, já está traduzido para o inglês e para o espanhol. Vamos lançar como edição especial, né? Vai estar disponível nas plataformas da Amazon, né? Do site da Amazon. E essa edição especial vai ser uma edição limitada que a gente vai fazer em português, mas a abrangência dela vai ser para inglês e espanhol. E aí vê o resultado, né? Porque a gente sabe que em vários países, eu estive na Inglaterra, na França, na Itália mesmo, dando palestra para policiais suíços e italianos, e era latente lá também o desconhecimento dessa possibilidade que existe e não há o que se discutir, é indiscutível, da utilização de lanterna com o armamento. Você não consegue atirar no que você não vê, não consegue. Então isso aí é um fato. Em 2002 eu fiz o curso AT na TIAS e as técnicas de baixa luminosidade dele muito aquém do que você apresenta hoje. Então daí a importância do que você leva para o policial. E eu acredito que isso é um grande legado da sua vida para os policiais. E aí, a propósito disso, você tem uma visão e responsabilidade do que você representa para a tropa, né? O quanto você já está multiplicando e quanta gente quer ter esse perfil que você desenvolveu na sua carreira. Flávio, você sabe que nós já participamos de vários cursos, né, juntos, e o que mais nos conforta, o que mais nos revigora é poder passar um conhecimento e a gente ter o feedback, né, do aluno lá, de quem aprendeu uma técnica ou outra, de mostrar que aquilo ali vai poder ser útil para ele, vai poder salvar uma vida. Então, isso para a gente é o pagamento, digamos assim, é o que nos faz acreditar que estamos no caminho certo. Eu quero assim, que Deus me dê sempre saúde para eu poder trilhar esse caminho de estar passando o conhecimento por vários e vários anos. Eu quero poder contribuir, não faço questão de hora, eu sempre sacrifico muitas vezes horas de sono minha, finais de semana, para estar passando conhecimento para aqueles que eu sei que vão estar nas ruas me defendendo a sociedade. O policial, a profissão do policial é a profissão que defende as pessoas sem conhecê-las, né? De forma anônima, porque o policial está na rua defendendo quem ele não conhece, né? A gente fala, para a profissão do policial, Flávio, e você vivenciou isso, tudo para a gente, o que é normal para a gente, é anormal para outras profissões, né? Sim. A gente se deparar com um corpo caído no chão, lá, vítima de disparos de arma de fogo ou de perfurações de uma faca, isso é normal, termina sendo normal para a gente na nossa vida, mas é anormal para as pessoas. Passar a noite sem dormir passa a ser normal para a gente e é anormal para outras pessoas. Finais de semana, feriado, Natal, Ano Novo, Carnaval, São João, trabalhar, dar plantão, passa a ser normal para a gente e passa a ser, se trabalha mais. E passa a ser anormal para outras pessoas. Enfim, lidar com certas situações, Flávio, em você decidir em questões de centésimo de segundo entre se você atira ou não atira, é uma situação que só o policial passa, não é verdade? E a gente tem que decidir da melhor maneira e isso aí a gente tem que ter um preparo. Fato agora recente, né? Eu quero parabenizar a guarnição numa situação, né, envolvendo um desacato. O policial foi extremamente profissional, esperando o momento certo, a hora certa, né, na hora do desacato, para ele poder tomar uma ação. Ação que foi assim, aplaudida por todo mundo. Eu acho que ele superou o que a assistência estava prevendo.
eu acho que todo mundo estava pedindo aquilo e ele esperando o momento certo. É elogiável. Um profissional desse deve ser bastante valorizado e assim, um exemplo a ser seguido, porque possivelmente poucas pessoas resistiriam àquela agressão que ele foi vítima e suportou com bastante profissionalismo. Eu já tinha visto outros casos, né, de situações, até na Polícia de São Paulo, de policiais que conseguiram também esse momento, né, de preparo, de estar ouvindo para aguardar o momento certo da ação. E já antecipando, eu quero até ouvir um fato ontem, não sei se você tomou conhecimento, do secretário de comunicação da presidência, né, que estava legalizado, devidamente armado, e no momento certo ele protegeu os pais dele, conseguiu render o ladrão lá e dar voz de prisão. Então, para você ver que o cidadão, ele tem que se preparar, tem que se precaver. Não adianta, e aí eu sou um defensor da armamentista, mas não adianta estar armado sem ter um preparo. É a mesma coisa de você querer dirigir um veículo sem ter habilitação. Então você tem que ter todo esse preparo. Você é explosivista, você tem um profissional que eu digo completo, tem uma formação completa, tiro, direção defensiva, explosivos, baixa luminosidade. Esse seu perfil, você tem como, você indicaria para todos os policiais que não se contente apenas com passar num concurso, fazer alguns disparos e achar que vai resolver todo tipo de situação? A capacitação, Flávio, ela é muito interessante. A capacitação, o profissional, ele tem que pensar sempre o seguinte: quanto mais preparado você tiver, melhor será a sua resposta. Mais técnico você será. E é se preparar, não esperando algo que venha ao seu encontro, mas preparado para qualquer tipo de situação. Eu costumo muito correlacionar o médico, né? O médico que apenas ele faz a clínica médica, ele é apto só para atender naquele consultório. Mas aquele que vai fazer uma residência, né, que vai se preparar e participa eventualmente e se qualifica com vários cursos fora do país, investe na carreira dele, ele vai ser sempre um profissional que vai estar em evidência, um profissional que vai ser sempre reconhecido. Se você me perguntasse se eu gostaria de voltar e fazer algo diferente, eu digo o seguinte, Flávio, o policial, ele tem que se preparar para tudo, mas ele tem que escolher uma área para que ele seja especialista. Se ele quer avançar como profissional, ele tem que escolher uma área específica para que ele seja especialista. Eu demorei um pouquinho para entender isso aí. Então, só para a gente... Eu tive o primeiro contato com baixa luminosidade quando eu era aspirante. Mas eu demorei para entender que eu queria ser especialista daquela área. Então, eu fui em várias áreas, né, fiz vários cursos dentro da área de explosivos, desde desativação de artefato explosivo, o curso de demolição, que foi feito na Força Aérea, procedimentos em ocorrência com explosivos, foi feito no GAT de São Paulo. Segurança de... Proteção de autoridades, entrei nessa área também, que envolvia a parte de explosivos. Formou muita gente, né? Formei muita gente, mas eu queria ser especialista numa seara, numa área que, assim, eu me identificava mais. E foi a baixa luminosidade que eu me identifiquei. Eu procurei me aprofundar, então foram, como eu falei, vários cursos, até o curso de instrutor, que para mim foi o divisor de águas, foi o curso de instrutor, que foi muito difícil, digo assim, não pelo curso, mas sim pelas dificuldades da língua, porque eu tive
só tinha eu de brasileiro dentro de uma turma de americanos, todos de SWAT, que são as especializadas lá. E ao final do curso eu tinha que montar uma apresentação em slide no PowerPoint e dar a aula para os meus companheiros de turma. Isso tudo em inglês. E eu tinha tempo para fazer isso. Depois de ter visto toda a parte prática, eu tive que montar também a parte teórica para poder fazer isso. E não foi fácil, foi difícil. Tive que ter a ajuda de outros policiais para poder lograr êxito. Porque o americano, você conhece bem, ele pode ser seu amigo, mas ali é X, é Y, é Y. Ele não vai fugir disso. Ele vai continuar sendo seu amigo, mas não vai lhe favorecer por conta disso. Então, assim, eu tive essa situação lá nos Estados Unidos e aí eu trouxe isso para mim, para minha vida pessoal. Você acredita que o foco na baixa luminosidade em você ter contato, e nós podemos afirmar isso, que eu conheço você. Você é especialista nessas outras áreas, você é especialista em segurança de dignitários, você é especialista em explosivo, você é especialista em tiro. Você não acredita que essa formação em tantas especialidades favoreceu a esse sucesso reconhecido pelo mundo na baixa luminosidade? Não tenho dúvidas disso, Flávio, porque isso me fez com que, me propiciou a questão didática. Me deu a didática para que eu assimilasse um conhecimento, que eu me tornasse especialista naquele conhecimento e pudesse passar com propriedade, com segurança e com responsabilidade para outras pessoas esse conhecimento. Então, não tenho dúvidas que essas outras especialidades, como a gente trabalhou bastante nessas áreas, fez com que eu tivesse essa visão para passar o conhecimento de forma responsável, de forma didática, de forma profissional. E assim, estou longe de ser melhor do que qualquer pessoa, mas cada um tem uma particularidade diferente em passar um conhecimento, em passar determinadas situações. E a gente hoje, quando a gente vislumbra poder passar um conhecimento, a gente sempre faz algo muito planejado, voltado principalmente para a realidade. Porque o mais importante hoje, Flávio, além de você passar o conhecimento, é você passar algo que seja útil, real, que você consiga fazer com que o aluno ele saia pelo menos com 50% do que você passou aprendido. Que ele não precise estar buscando outros meios ou fazer outros cursos para aprender novamente. Então, assim, se você consegue passar 50% aprendido, o instruindo, saindo daquela instrução, hoje eu sei fazer pelo menos 5 técnicas para uso de lanterna. Hoje eu sei identificar características mínimas de uma lanterna tática. Hoje eu sei operar de forma segura em situações de baixa ou nenhuma luminosidade. Então isso é o que a gente quer do aluno. É a mesma coisa de tiro, né? Quando a gente dá a instrução de tiro, a gente não quer que o cara saia da instrução acertando um tiro dentro do outro. Um tiro dentro do outro. A gente não quer isso. A gente quer que ele acerte, que ele faça os fundamentos do tiro. Ele fazendo minimamente os fundamentos do tiro, o tiro vai sair. E tem a segurança no que faz. E tem a segurança no que faz, sem dúvida. Coronel Bolivar, infelizmente o tempo corre e já está acabando o nosso tempo aqui do programa. Eu gostaria que o senhor apresentasse o que o senhor considera um grande legado que o senhor pretende deixar para essa secretaria e a Guarda Municipal e o que legado o senhor deixou para a sua instituição, Polícia Militar. Para a instituição Polícia Militar, eu vou fazer de forma cronológica, eu acredito que ter incluído a baixa luminosidade na malha curricular do curso de formação da Polícia Militar, para mim foi um legado sem precedentes.
Os outros legados físicos, né, que nós tivemos a oportunidade de fazer durante as trajetórias das unidades, como estande de tiro em Arapiraca, né, casa de adentramento tático no BOP em Arapiraca, enfim, muitas coisas físicas. Isso aí faz parte de uma gestão, né, do gestor. Mas você deixar algo que você sabe que vai influenciar na carreira do policial e vai servir para ele pro resto da vida, é que é importante. E na Secretaria de Segurança Comunitária e Convívio Social, eu acho que um legado importante que a gente deixa lá são as conquistas do serviço de adesão voluntária. Isso aí é lei, vai ficar diante da vida do guarda municipal, que entrar agora num concurso vai ficar para sempre. E para os fiscais, a questão de valorizar, né, o profissional, o fiscal, e fazer com que ele trabalhe em harmonia com a guarda municipal, entendendo que um complementa o outro, né? O guarda, ele precisa da fiscalização, que faz com que a lei seja cumprida e que arrecade impostos para o município, e o fiscal precisa da proteção do guarda para executar o seu trabalho. Exatamente. Então, assim, eu acho que temos muitas coisas, Flávio, mas eu acho que isso aí é primordial. O respeito e a valorização do profissional. Muito obrigado por sua entrevista. Eu tenho o privilégio de ter sua amizade e sei do quanto você é capaz de realizar. Sucesso na sua carreira. O Segurança em Foco está terminando, o programa que será reapresentado aqui mesmo na TV Mar, canal 525, em horários alternativos, e também estará disponível na nossa página no YouTube. Até a próxima.